Exercício 1.13 do BIR quarta edição. São usados 2 cilindros hidráulicos para controlar a posição do braço robótico ABC. Esse bracinho aqui. Sabendo que as barras de controle ligadas em A e D têm diâmetro de 20 mm, esta e esta, e estão paralelas na posição mostrada, isso é importante, depois eu vou explicar por quê. Determine a tensão normal média na componente AE, então eu quero saber a tensão aqui, e na componente DG, então eu quero saber a tensão que atua aqui e aqui, de acordo com a aplicação desta carga aqui. Para isso eu vou dividir o exercício em duas partes. Primeiramente eu vou considerar a parte de cima, que é só essa barrinha ABC, e daí no ponto A e no ponto B eu vou considerar simplesmente como reações de apoio. Com isso, eu consigo encontrar o valor da reação do apoio A. Por que eu tenho que achar essa reação de apoio? Ele quer saber a tensão em cada uma das barras. A gente sabe que tensão é igual força sobre área. A área, como eu tenho os diâmetros, eu consigo calcular. Então, eu preciso saber das forças. E aí, como eu falei, a gente vai dividir em duas partes. Aqui eu já montei o diagrama de corpo livre daquela barrinha ABC. Certo? Então, a barrinha ABC está aqui. E aí o ponto B eu representei simplesmente como um ponto, que é o que eu vou utilizar como referência. Em A eu coloquei as reações de acordo com o que eu acho que vai ser. A inclinado, um AX aqui e um AY aqui. E aqui eu coloquei a força de 800. Daí para mim encontrar o valor de A, basta eu fazer momento a partir do ponto B. Então eu venho aqui, somatória de momento em B, que é igual a zero. Daí eu venho do ponto B até o RAY, que é o que causa o momento lá, a componente que causa o momento lá no ponto B. Sentido de rotação anti-horário positivo, então RAY que multiplica a distância, que é 150. Depois eu venho daqui até a força de 800, sentido horário negativo, menos 800, que multiplica a distância, daqui até aqui é 600. Que é igual a zero. Então aqui eu consigo encontrar o RAY. 800 vezes 600 dividido por 150. Isso aqui vai dar 3.200 newtons. Aqui então eu achei a componente Y do RA. Só que eu quero o próprio valor de RA. Porque para mim calcular a tensão, eu utilizo aqui no lugar da força o valor de RA. E aí eu tenho que encontrar esse ângulo alfa para mim conseguir decompor, porque eu tenho a componente Y, se eu tiver o ângulo eu encontro a resultante. E aí encontro a componente X também, que eu vou utilizar depois. Para achar esse ângulo alfa, eu venho aqui no desenho, coloco ele aqui, sendo que a minha componente X está aqui, meu RA está aqui, minha componente Y está aqui. Então eu sei que a distância oposta ao ângulo é 400 e a distância adjacente ao ângulo é 300. Então eu posso usar aqui, ó, tangente de alfa igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Que vai ficar tangente de alfa igual 400 sobre 300. Isso aqui vai dar 400 dividido por 300. Shift tangente, o inverso da tangente, 53,13. Tá aqui, ó. Esse é o ângulo que eu tenho aqui. Trazendo esse ângulo para o meu exercício, eu posso fazer a decomposição do apoio A, em que eu tenho RA aqui, eu tenho RAY e RAX. O RAY eu posso transpor ele para cá. E aí eu fecho meu triângulo e sei que meu RAY é cateto oposto. Como eu sei que cateto oposto sobre hipotenusa é igual a seno, então eu posso jogar aqui, ó, RAY sobre RA, que é cateto oposto, né? Então é seno de 53,13. E aí eu substituo o valor de RAY que eu já calculei aqui sobre RA igual seno de 53,13.
E aí, se eu passar o RA para cima e passar o seno dividindo, eu vou ter 2.200 dividido por seno de 53,13, que vai dar 4.000 newtons. Então, o valor do meu RA aqui, 4.000 newtons. Esse é o valor que eu vou utilizar para calcular a tensão na barra A. Mas antes disso, eu vou calcular o RAX, porque eu vou utilizar ele logo à frente. Eu já explico por quê. RAX ele é cateto adjacente ao ângulo. Então, a gente sabe que cateto adjacente sobre hipotenusa é igual ao cosseno do ângulo. E aí, eu jogo aqui RAX sobre hipotenusa, que é o RA, que é 4.000, é igual ao cosseno de 53,13. Ou seja, RAX vai ser 4.000 vezes cosseno 53,13, 2.400 newtons. Daí eu posso utilizar o valor de RA que eu encontrei aqui para achar a tensão na barrinha AE aqui, que é o que pede na letra A. Então, tensão AE é igual à força, que é 4.000, dividido pela área. A área eu calculo através do diâmetro, que é 20 π vezes diâmetro ao quadrado, ou seja, 20 ao quadrado, sobre 4, só que eu vou passar ele lá para cima para facilitar o cálculo. Tá dividindo, eu posso passar multiplicando. E aí eu encontro o valor de tensão AE, que vai ser 4.000 vezes 4, dividido por 20 ao quadrado de π, que é 12,73 megapascal. Tá aqui, ó. Isso aqui responde à letra A. O próximo passo é encontrar o esforço que atua aqui no ponto, na barrinha DG. Porque daí a gente consegue calcular a tensão que atua ali. A gente tem a área, né? E aí, para encontrar esse esforço, agora eu considero a estrutura como um todo. Eu posso considerar ela como um todo. Então, eu montei o diagrama de corpo livre aqui, da estrutura como um todo, coloquei as reações. O RA, ele tá aqui, ele pode vir para cá, porque eu tenho tração nessa barra. E aí, a força que atua aqui, ela é transmitida para cá. O ponto F, eu considerei simplesmente como um ponto, que é o que eu vou utilizar como referência para fazer a somatória de momento. E aqui eu coloquei o RG inclinado e as componentes de RG, conforme ele atua na estrutura. No início do exercício, eu comentei com vocês que era importante saber que as barras estavam paralelas. Por quê? Se elas estão paralelas, a inclinação delas é a mesma. Então, se eu tenho um ângulo alfa aqui, que vai ser alfa aqui também, aqui eu tenho alfa, aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho alfa. Então, eu sei o ângulo de vários pontos aí do exercício e isso me ajuda a resolver. Primeiramente, eu tenho que saber da distância do ponto F até cada uma das forças para mim fazer somatório de momento. Daqui até aqui, daqui até aqui. Quando eu observo na figura, eu não tenho a distância de F até 800. Vocês podem observar que eu tenho a distância daqui para cá, tenho do A até B, mas do F até 800 eu não tenho. Eu tenho de C até B, que vale 600. E eu consigo calcular daqui até a linha de ação do F aqui, ó, daqui até aqui. Como que eu faço isso? Eu tenho o ângulo aqui e eu sei essa altura aqui, ó, que é 400. Se eu sei o ângulo e sei a altura, eu encontro essa base aqui, que é o valor que eu quero, do ponto F até o ponto B. Ok? Então, vamos fazer isso. Eu representei, então, o triângulozinho, que eu quero saber a base dele. Aqui, aqui e aqui.
Então ficou aqui o valor de x que eu quero saber. A altura, como a gente viu, é 400. E o ângulo é o alfa, que é 53,13. Então eu tenho o cateto adjacente, é o que eu quero saber. O cateto oposto é 400. E o ângulo, a gente sabe que cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a tangente de alfa. Ou seja, tangente de 53,13 é igual a 400, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é o valor de x que eu quero saber. Passo o x para cima e passo esse para baixo. Então, x vai ser 400 dividido por tangente de 53,13. 300 milímetros. Se eu sei que essa distância aqui vale 300, então agora eu posso fazer somatória de momento no ponto F, que é igual a zero. Então eu venho de F até o RAY, ele tende a rotacionar a estrutura no sentido anti-horário, isso é positivo. Então eu tenho mais RAY que multiplica 150, tá aqui ó, RAY que multiplica 150. Depois eu venho de F até a força de 800, ela tende a rotacionar a estrutura no sentido horário negativo, então menos 800, que multiplica a distância daqui até aqui, que vale 900, 300 mais 600, então vezes 900. E por fim eu venho de F até o RGY, ele tende a rotacionar no sentido horário negativo, então menos RGY, que multiplica a distância daqui até aqui, que vale 200. Daqui até aqui vale 200. Então, coloquei aqui, ó, 200. Então, RGY vezes 200. Negativo, né? Tudo isso tem que ser igual a zero. O RAY eu tinha calculado, deu 3.200. Então, eu substituo aqui, ó. 3.200 vezes 150 menos 800 vezes 900 menos 200 RGY, que é igual a zero. Faça essa soma aqui, ó, 3.200 vezes 150 menos 800 vezes 900, eu tenho menos 240 mil, menos RGY, que é igual a zero. Então, eu passo o RGY para o outro lado da igualdade, fica 2.400 positivo dividido por menos 200. Portanto, o RGY vai ser 240 mil dividido por menos 200. Isso aqui vai dar menos 1.200 newtons. Vocês podem observar que eu tinha colocado RB aqui, mas isso aqui é RGY, que no final eu consertei. Se eu tenho RGY e sei o ângulo, eu encontro o RG, fechando um triângulozinho aqui, ó, em que o RGY vai ser cateto oposto. Então, RGY, cateto oposto, sobre RG, que é a hipotenusa, é igual, cateto oposto é seno do ângulo, que é 53,13, que é o ângulo alfa aqui, ó. E aí, eu substituo esses valores e acho o RG. Passando isso aqui para cima, passando isso aqui dividindo. Isso aqui vai ficar RGY, que vale 1.200 negativo, dividido por seno de 53,13. Então, eu tenho um RG que vale menos 1.500 newton. Esse valor negativo, ele me indica que a reação do RG não é para baixo, na verdade ela é para cima. Então, eu posso simplesmente considerar esse valor positivo e colocar ela ali para cima. Não vai interferir na intensidade da minha carga RG. Posso utilizar esse valor positivo. Tendo a força que atua lá no ponto G, ou na barra DG, eu consigo calcular
a tensão DG, que é igual à força que atua naquele ponto, dividido pela área daquela barrinha. Então, substituindo, a gente tem tensão igual 1.500 dividido pela área, que a gente vai calcular através do diâmetro, que é 20. Então, 20 ao quadrado vezes π, dividido por 4, que eu vou passar lá para cima. Então, minha tensão DG vai ser 1.500 vezes 4, dividido por 20 ao quadrado vezes π. 4,77 megapascal. Isso aqui responde a letra B.